Muito bem, vamos começar agora uma aula muito simples de estatística, onde veremos aí o que é média aritmética simples ou média da nossa amostra calculada, o que são os desvios individuais em relação à média da amostra, para que então possamos chegar ao cálculo da variância total da nossa amostra e, por último, chegar então ao valor do desvio padrão, que nos mostra a medida da variabilidade de todos os nossos valores individuais em relação ao valor médio da amostra. Então nós temos aqui um exemplo muito simples, onde temos aqui cinco valores para as notas de um determinado aluno em uma determinada disciplina, começando pela nota 9, depois 7, 5, 3 e 2. E nós temos aqui a média, ou valor médio de todas essas 5 notas. E para que calcularmos o valor médio então? Bom, o valor médio ele não vai refletir a variabilidade de todos esses dados aqui em relação à média, mas esse valor médio, ou essa média dessas notas aqui, é necessário para que calculemos os desvios individuais e para que tenhamos condições então de calcular o valor do nosso desvio padrão, que este valor sim vai refletir de fato a medida de dispersão, ou seja, a medida da variabilidade de todas essas notas aqui em torno do seu valor médio, que é de 5,2. Então, calculamos a média aqui, média entre A2 e A6, deu o valor de 5,2, e depois como calculamos os desvios individuais. Bom, antes de ver o que são esses desvios, aqui eu tracei um gráfico dos valores das notas, tá? Ele está em ordem decrescente, ele tem uma inclinação negativa, como pode-se ver aqui, começando de 9 até 2, porque esses valores estão ordenados de forma decrescente, tá? Plotado então este gráfico de dispersão, foi traçada uma linha, esta linha azul, que é chamada de linha de tendência, e essa linha de tendência, por sua vez, está passando exatamente no meio de todos esses valores. Então ela representa algo como se fosse um valor médio entre todos esses valores. No entanto, o nosso valor médio de 5,2, que está exatamente no meio da nossa amostra, ele está localizado logo acima do valor 5, ou seja, da nota 5, tá? Este valor de 5,2, esta média é uma medida de tendência central que está exatamente no meio dessa amostra, ou seja, entre 9 e 2. Então, como calcular os desvios? Primeiramente, vamos falar o que é desvio. Cada desvio individual vai mostrar o quanto cada uma dessas notas está afastada em relação ao valor médio. Então, o desvio entre a nota 9 e o valor médio das notas, que é de 5,2, vai ser de 3,8. Por quê? Porque 9 menos o seu valor médio é igual a 3,8. Então, o valor 9 está aqui, o valor 5,2 está mais ou menos aqui nessa região. Então vai ser esta distância que no caso vai ser de 3,8. Então um desvio muito grande, é o maior dentre todos os desvios verificados aqui, porque o valor 9 é um valor muito grande, é o maior dentre todos os valores, ou seja, é o maior dentre todas as 5 notas tiradas por este aluno. Então, voltando na média aqui, por que de cara não utilizamos a média para calcular a variabilidade dos nossos dados? Porque a média, como o próprio nome sugere, ela está exatamente no centro da amostra, no meio da amostra, mas ela não tem um fator de ponderação para cada valor. Como assim fator de ponderação? Ora, é fácil observar que esses valores eles divergem muito, há uma variabilidade muito grande entre cada um desses valores. Ou seja, entre 9 e 7 temos aqui uma diferença de 2. Entre 7 e 5, 2. Entre 5 e 3, 2. Mas entre 3 e 2, 1. E entre 9 e 2 temos aqui uma diferença muito grande, uma diferença de 7. Então esses valores eles estão variando muito.
como eles estão variando muito, então eles têm pesos diferentes em relação a todos esses valores aqui, como se a gente fosse falar algo do tipo de participação em termos de taxa percentual em todos esses valores aqui. Nós podemos observar que há um peso muito grande. Por exemplo, se fôssemos calcular aqui a soma entre todos esses valores, nós temos aqui o valor de 26. E se fôssemos calcular, por exemplo, 9 dividido por 26 dá 34%. Vamos colocar aqui em porcento. Se fôssemos congelar aqui o valor de 26 na célula G4, vamos fazer isso com os demais valores também. A3. Nós temos que 9, a nota 9 representa 26% de todos esses valores aqui. Já a nota 7 representa um valor diferente. A nota 5 outro valor, a nota 3 outro valor. Certo? A nota 2, 8%. E assim por diante. Então, a gente verifica que cada uma dessas notas aqui tem um peso diferente em relação ao todo. Por isso que é necessário calcular um fator de ponderação para cada nota. E é para isso que existe o desvio. Quer dizer, o quanto cada nota é superior ou inferior em relação ao valor médio que está exatamente no meio da amostra. Tá? E como já dito, para calcular isto, basta subtrair cada um dos valores da nota pela média. Então, 9 tem um desvio de 3,8 em relação à média, 7 tem um desvio de 1,8 em relação à média, 5 tem um desvio de menos 0,2 em relação à média. Por que aqui deu negativo? Porque a nota 5 ela está abaixo da média, que é de 5,2. Então, como ela está abaixo, a orientação dela é negativa, o sinal aqui já muda. Porque então, calcularmos, depois de ter calculado cada desvio, devemos então elevar cada um desses desvios ao quadrado. Por quê? Bom, a explicação para isso está em que a média aritmética simples está exatamente no meio da amostra, como já falado. E diante disso, como estamos trabalhando com a probabilidade de encontrarmos um determinado valor da amostra, cada um desses valores aqui, temos que ter como parâmetro o seu desvio em relação à média, que em termos de probabilidade é possível que cada desvio individual se encontre tanto acima como abaixo da média. E por isso então devemos elevar ao quadrado cada desvio individual. Feito isso, então o próximo passo é somar todos os quadrados dos desvios, como está aqui. O nome a que se dá essa soma desses quadrados é de variância, ou variância total da amostra. Voltando um pouquinho aqui, falar desta nomenclatura aqui, var de x significa variância de x, é igual, este E aqui significa esperado, valor esperado, também conhecido como esperança matemática, de x menos esta letra grega aqui, parece um U, mas não é, tudo isso é elevado ao quadrado, que é exatamente o que foi feito aqui. Então significa o quê? Que o valor esperado de x, por que esperado? O valor provável de x, esperado que ocorra, x é o que? Cada um desses valores, cada uma dessas notas aqui, é cada um desses x menos o seu valor médio, que vai dar o desvio, que são as diferenças, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui também pode ser chamado apenas por var de x,
ou então por este símbolozinho aqui com subscrito x elevado ao quadrado é a variância de x, tá? Ou então somente por isso aqui, sem o x. Esse símbolozinho elevado ao quadrado. E este símbolozinho aqui, sem o quadrado, é o que chamamos de desvio padrão. O desvio padrão, ele nada mais, nada menos é que a raiz quadrada da nossa variância. E esse desvio padrão, de fato, que é o valor de 5,73, ele vai mostrar o quanto todos esses valores aqui, eles estão afastados em relação à média. Ou seja, ele é uma medida de dispersão, ele é uma medida de variabilidade dos nossos dados, dos dados da nossa amostra.